Vamos lá, gente, você está pronto? Vocês estão prontos? Queridos, eu vou confessar aqui, eu orei por todos vocês, sabia? Eu orei muito por todos vocês, muito. Então, sei o nome de vocês, mas não consigo ainda ligar o nome ao rostinho de vocês. Mas eu pedi para o meu pai, para que vocês saíssem daqui, assim, com o caráter do guerreiro mesmo. Que vocês saíssem prontos para enfrentar todo tipo de batalha. Então, nós vamos ter aqui, durante esse fim de semana, esquece Curitiba, por favor. Sei que é a cidade linda, você quer conhecer, vem numa outra época aqui. Vocês vieram aqui para se tornar valentes do Senhor. Amém? Feche seus olhos mais uma vez, diga assim: Senhor meu Deus, o Senhor é o meu Pai, e o teu Filho Jesus é o meu Rei, o meu Salvador e o meu Redentor, com quem eu tenho uma aliança. Eu me revisto a partir de agora do poderoso sangue de Jesus, que me purifica e que me perdoa os meus pecados. Eu entrego a Ti a minha mente, os meus ouvidos, os meus olhos. O Teu Espírito vai falar, igreja. E aquele que tem ouvidos deve ouvir. Eu quero ouvir a Tua voz. Eu entrego a Ti meu entendimento, minha sabedoria humana, minha inteligência. Eu entrego tudo isso cativos em Cristo Jesus, em obediência a Cristo Jesus. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Então vamos lá. O ministério de Cristo, o ministério de libertação de cativeiros espirituais, enviou-me a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Quando Deus fala pela primeira vez com o homem criado, com Adão, ele diz: comerás livremente. A liberdade é um sonho de Deus. Quando Deus fala com o povo como nação, a primeira vez que ele fala com o povo de Israel como povo, pela boca de Moisés, ele diz: eu sou o Senhor, eu sou o teu Deus, eu sou aquele que te tirou da terra da escravidão. Deus, quando ele fala com o seu povo, ele se apresenta como libertador. Ninguém foi te visitar no Egito, nenhum outro Deus ouviu tua oração, eu ouvi. Nenhum outro Deus percebeu a sua dor, o seu sofrimento, o chicote nas costas que você levava dos feitores de Faraó. Eu percebi. Eu ouvi teu choro, eu ouvi teu lamento, e eu vim te visitar e te libertei. Deus, ele não usa nenhum tipo de braço humano para libertar o cativo. Houve alguma guerra contra Faraó? Você lê o livro do Êxodo. Houve em algum momento guerra contra Faraó? Não. O que libertou o povo, gente? Os milagres libertaram o povo, gente? Quem libertou? Digo sangue. O sangue nos umbrais. O sangue do Cordeiro libertou. Foi o golpe final, mas depois o povo sai e ele passa por um deserto. O plano de Deus nunca foi que o povo passasse 40 anos no deserto. Se você pegar teu GPS aí, teu Waze, teu Google Maps, sem brincadeira, veja isso no quarto hoje. Dita ali do Cairo até Tel Aviv, até Jerusalém a pé. Digita, dá 6 dias. Em 6 dias, se você sair a pé, você sai do Cairo, capital do Egito, e chega onde? Em Jerusalém. O povo levou 40 anos. Sabe por quê? Porque duvidou do Senhor. Se há algo que destrói a capacidade de acontecer milagre na vida da gente, é a tal da murmuração. É quando você encontra o inimigo que você acha que é maior do que o teu Deus. Então você vai entender aqui durante toda essa jornada aqui. Não existe diabo poderoso, não existe demônio poderoso, não existe legião poderosa. É tudo um bando de fracassado, derrotado no sangue da cruz.
todos eles submetidos ao poder do Senhor, e todo ele debaixo da autoridade da igreja que é você. Você vai entender aqui. Não porque eu estou falando, mas porque a Bíblia diz isso. Que Deus te deu autoridade para você pisar em serpentes, escorpiões e todo o poder do mal, e nenhum dano, não vai ter retaliação contra a sua vida se você andar com Jesus. Amém, queridos? Então é sobre isso que a gente vai falar. Os fundamentos do ministério de libertação. É um assunto indigesto por causa de quê, gente? Porque muitas igrejas rejeitam o ministério de libertação. Abusos, exposição de vítimas, práticas antibíblicas. De joelhos. O que você está fazendo aí? Conta para todo mundo. O que rola? Deita, pula, rasteja, manifesta o espírito tal, manifesta assim, assim, assado. Gente, olha para mim. Tudo que você mandar um espírito imundo fazer, ele vai fazer. Ele está submetido à autoridade que Deus deu para você. Ele pode ser rebelde à vontade, ele pode viver na rebelião. Mas se você mandar a pessoa expor os pecados dela, ela possuída, ela vai falar. Por que que as igrejas, em todo tipo de igreja, de todas as vertentes, sejam ortodoxas, as tradicionais, as históricas, até mesmo as igrejas pentecostais, eu tenho visitado a Igreja Assembleia de Deus. Eles não querem saber de ministério de libertação. Por quê? Porque as pessoas que estão à frente do ministério abusam da autoridade. São ministérios precariamente praticados, responsáveis por condutas sensacionalistas, experiências desastrosas, desvaradas e absurdas. E você, em vez de cuidar da vítima, gente, uma pessoa que está possessa de um espírito imundo é uma vítima. Jesus não tratou fulano como endemoniado. Ele não fala isso. Ele não chama Maria Madalena de endemoniada, aquela que tinha 7 demônios. Ele não fala disso. Ele trata as pessoas como filhos. Eu quero que você entenda que Deus, Ele não chamou para ser crente. Deus te chamou para você ser filho. Gálatas capítulo 4, verso 6 diz assim: porque sois filhos, Deus enviou ao vosso coração o Espírito do seu Filho para que você diga: Abba, Pai, Papai. E qual é o problema da gente? É que nós achamos que Deus não é Pai. E a gente trata Deus como se Deus fosse um chefe, como se Deus fosse um senhor de escravo. Não, eu sou servo. Quando Jesus ensina isso, é interessante que a relação dele com Deus, essa relação de pai e filho, é tão extraordinária. Ele fala assim: eu e o Pai somos um. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o... E aquele a quem o Filho quiser revelar. Quando você orar, você vai dizer assim: Pai nosso, que estás nos céus. Vós sendo maus, você é mau, você sabe dar boas coisas aos vossos filhos. Quanto mais o vosso Pai, que está no céu, não vos dará do Espírito Santo a quem te pedir. Então Deus é Pai, mas a gente trata Ele como o quê? Como chefe. Ai, Deus, deixa eu agradar a Deus. Gente, você não precisa agradar teu pai para você ser filho. Você vai continuar sendo filho. Você precisa só obedecer ao pai. Não porque papai vai ficar feliz porque eu estou obedecendo ele. Porque a obediência a ele não vai trazer felicidade a Deus. Vai trazer felicidade a mim. Se eu obedeço, eu não entro dentro do cativeiro. Qual é a questão? As pessoas obedecem por medo do diabo ou até por medo de Deus. E não entendendo que aquilo ali é um caminho de vida. É por isso que cai no calabouço. Lucas 15 diz: um pai tinha 2 filhos. 2 filhos. Era um pai que tinha 2 filhos, mas um mais novo pega metade da fortuna da família, bota um saco de ouro nas costas e vai ser feliz sem o pai. Aí quando ele chega lá que gasta tudo, ele tem fome, está no meio do chiqueiro, o que ele lembra? Da casa do pai. Na casa do meu pai, até os trabalhadores têm pelo menos um prato de comida. Ele volta e diz: eu não sou digno de ser teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores, empregados. É gente que está dentro da igreja e acha que Deus é chefe. É empregado de Deus. Eu chego nas igrejas, interessante, rapidinho eu percebo quem é filho e quem é empregado. Tem gente que não consegue sentar nem para participar do culto, não consegue estar nunca no louvor.
É gente que está sempre do lado de fora no estacionamento, está sempre arrumando coisa para fazer, arrumando um fio de som. Isso tudo é importante, alguém tem que fazer. Mas não pode ser sempre aquela mesma pessoa. Pastor, olhe para mim, pastor e pastora. Cuidado para você não se tornar um empregado de Deus. Pastor é o primeiro a chegar, é o último a sair da igreja. Ele não consegue ter relacionamento de pai com filho. Trata bem com um dos seus empregados. Olha como é que eu fiz bonito, olha como é que eu preparei um sermão bonito, olha como é que eu varri a igreja hoje. Me recompensa, papai. Não é nada disso. Mas o pior não é isso, não. Tem outro filho que está em casa. E aí ele vê o som das festas, porque o pai pegou o bezerro cevado, matou, e alguém contou para ele no caminho, ó, teu irmão que gastou metade da fortuna, pegou metade da fazenda e gastou com prostitutas. Tá aí, o pai fez uma festa. Lembra aquele bezerro que a gente estava combinando? No feriado de matar e fazer um churrasco? Lembra disso? Matou o teu bezerro. O filho mais velho fica com uma tromba desse tamanho, um bico. O pai pergunta, o que aconteceu com você, meu filho? Esse meu filho estava morto e reviveu. Meu filho estava perdido, foi achado. Você não devia se alegrar? Olha, eu tenho trabalhado para você, pai, como um escravo. Você nunca me deu um cabritinho, quanto mais um bezerro. É gente que acha que Deus é um capataz, é um capitão do mato. Olha para mim, querido. Deus é teu pai. A tua relação com teu pai pode ter sido péssima. Agora aprende a ser filho. E quando Romanos 8 fala que Deus nos adotou, gente, isso não é brincadeira não. Porque adoção significa mais ou menos o seguinte, ó, ninguém te quis, eu tive peninha de você e te adotei. A gente era lá em casa, nós somos 4 irmãos, depois ainda vieram mais 2. De vez em quando a gente queria bagunçar, ele falava assim, lá, até adotado. Como que eles dizem assim, você é um filho de 2ª categoria, de 3ª categoria, não é assim? O entendimento não é esse não. Naquele tempo, a adoção o pai adotava porque ele queria adotar. César Augusto, também conhecido como Caio Otávio, ele era filho de César. O pai dizia, não, quem vai herdar meu trono é o meu filho adotivo. Esse aqui que eu amo, os outros eu não amo não, eu amo esse aqui. O filho adotivo significa o seguinte, que Deus rejeitou seu próprio filho primogênito, por causa de mim. Não, não quero Jesus não, quero ele, quero ela, eu quero ela, ele vai ser meu filho, ela vai ser minha filha. Então você precisa parar com essa ideia de que você é um filhinho mais ou menos de Deus. Você é filho porque é filho, Jesus é primogênito entre os mortos, primogênito entre os irmãos, e a autoridade que ele tem, você tem também. Agora, o que a gente faz? Pega a autoridade e faz bagunça com a igreja. Cultos caóticos, sem compaixão, ausente de decência e de ordem, centrados no diabo, nas manifestações demoníacas, e que dão voz e ouvidos ao demônio. O que você está fazendo aí? Quem te mandou? Tem gente fazendo teologia do diabo. Tem. Não, pastor, eu amarrei ele, levei ele para o trono de Deus, obriguei a falar a verdade. Aí vai lá e traça esse espírito tal, ele manifesta desse jeito, traz uma enfermidade daquele jeito. Cria uma teologia de demônios, que a Bíblia não diz. Então, eu e você lidamos com o pai da mentira, e o pai da mentira quer enganar a gente o tempo todo, e você está acreditando nele. Não, o diabo é obrigado a dizer. É obrigado a dizer, gente? É, gente? Líderes que tratam vítimas como mercadorias. Filma aí, bota no YouTube aqui. Olha o nosso ministério, como é que... Eu vou mostrar os vídeos para você. Amanhã, depois de amanhã. Onde o foco principal da libertação deve permanecer no discipulado cristão, mas não fica. Esse ministério é um ministério para todos. Não apenas para uma elite espiritual, mas que deve evitar o emprego de neófito. Eu sou do ministério de intercessão da igreja. E eu sofro muito ataque. Já ouviu isso? Quem já ouviu isso, gente? Isso é orgulho, gente, tá? Cuidado com isso, tá bom, gente? Eu sou do ministério de libertação e comigo tem muita retaliação. Olha, esse negócio da retaliação é duro, hein? Gente, não é nada disso. Eu estou com o Fabíola nesse ministério há muitos anos. Eu garanto para vocês, garanto isso. Se você mantiver a tua vida em pureza, se você mantiver o teu coração no Senhor, se você escolher
não se agradar daquilo que o mundo te oferece, se você cumprir na tua vida o desejo de aprender de Deus e ver essa palavra, quando as pessoas falarem mal de você, fale bem delas. Olha, as pessoas vão te perseguir, o pastor Euquísio falou aqui, vai vir um dia mal. Quando a pessoa te perseguir, ore por elas. Jesus diz, fale bem do que te fala mal, abençoe o que te amaldiçoa, ore pelo que persegue, aí você vai ser, diga filho. Diga então serás filho, diga filho. Mas não, o que o povo quer fazer? Ah não, eu vou amaldiçoar o fulano. Fulano, Deus manda fogo do céu para queimar esse samaritano, esse incircunciso filisteu. Não é assim que você faz? Jesus diz, vós não sabeis de que espíritos vós sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir, mas veio para salvar. Então, se você não abrigar no teu coração amargura, se você não abrigar no teu coração ódio, orgulho, gente, a gente não vai deixar nenhum rastro aqui na terra. Não vamos deixar. Daqui a mais 3, 4 gerações, ninguém lembra de mim. Ninguém vai lembrar de você. Então, a gente tem que entender que Deus chamou a gente para a gente agir nessa geração. É aqui. E ser filho de Deus, gente, é viver com Deus, é viver em paz. Amém? Seus agentes trabalham para a glória de Deus e não usam a exibição para instigar os inclinados ao misticismo. Eu trabalho para quem que tem que ser honrado, gente? É um ministério que deve funcionar sempre sob a cobertura pastoral, pois é uma guerra que nunca acaba. Entendendo a infiltração, Mateus 12 e Lucas 11 são 2 textos, eu queria que vocês marcassem para vocês estudarem em casa, tá bom? Quero que vocês me prometam isso. Vocês vão estudar Êxodo de 1 a 14, tá bom? Vocês vão estudar todo o livro de Josué. Vocês vão estudar Deuteronômio 20, Deuteronômio 24. Vocês vão estudar Marcos... Estou indo rápido demais? Perdão. Êxodo de 1 a 14, anotaram? Deuteronômio, anotaram? 20 e 24? Não é a 24, 20 e 24. São as leis da guerra estabelecidas no Pentateuco. Êxodo 20 e Êxodo 24. Vocês vão estudar o livro de Josué inteiro. Fala só sobre batalha espiritual. Vocês vão entender durante a caminhada. Vocês vão estudar, anotaram? Josué, todo? Mateus 11. Perdão, Lucas 11 e Mateus 12. Tá bom? Ainda vão ler Mateus 5, Mateus 8 e Lucas 8. Mateus 5, Lucas 8 e Mateus 8, que fala sobre a legião de demônios de Gádara. A gente vai estudar um pouco sobre isso também amanhã, tá bom? Vocês vão entender como é que foi. Anotaram? Se você ler 10 capítulos da Bíblia, Lucas 11, Mateus 12, e ainda Marcos 5, Mateus 8 e Lucas 8. Eu falei Marcos 5? Agora eu falei. Perdão. Marcos 5, Mateus 8 e Lucas 8. É o endemoniado gadareno. Pronto. Isso, anotaram agora? Gente, que coração é esse, gente? Gente, vamos lá. Quando o espírito imundo tem saído presta atenção, do homem, anda por lugares áridos buscando repouso. Ele encontra, gente? Ele encontra repouso em lugares, gente? Então diz, voltarei para minha casa de onde saí, e voltando acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7, vão se tornar 8, ele mais 8, piores do que ele entrando habita ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Esse tipo, quando você está ministrando a vida de alguém e manifesta um demônio que diz que o nome dele é 7 qualquer coisa, 7 saias, 7 giramundo, 7 tranca-rua, 7 flechas, 7 casa trancada, falou 7, significa que aquela pessoa já passou por um processo de libertação
E ela falhou aonde? A casa ficou desocupada, varrida e adornada. Ela não tem um inquilino. Jesus não está lá dentro. O espírito imundo saiu, mas Jesus não entrou. Ela foi limpa. Ela está preparada para receber alguém. Então, não fique pensando assim que dentro do meu coração está vazio e não tem ninguém. Tem. Se o Espírito de Deus não está aqui, quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha.